Boa tarde, meus amores lindos. Boa tarde para a mãe, minha sobrinha Vanessa, amigos, amigas, pais, mamães, avós, crianças maravilhosas que falam a língua portuguesa e crianças até mesmo de outros idiomas, né, que sabem falar o português. Enfim, para todos vocês que estão aqui escutando essa live nesta tarde de quinta-feira, né, com muita alegria que eu, Danda, e esta boneca Sofia, a gente vem até vocês, entra no lar de vocês para trazer um pouco de conteúdo, um pouco de conhecimento, né? Não somente da filosofia, o canal é filosofia para crianças e idosos, mas como eu sempre digo, nós passeamos por todas as ciências, né? Vamos da astronomia à biologia. Então, nós fazemos a interdisciplina, né? Nós caminhamos por várias ciências para que possamos conhecer um pouco de tudo, né? E nós praticamos o que é chamado hoje de polimatia. A polimatia é polímata é aquela pessoa que domina vários assuntos, que tem conhecimento de várias áreas. Então, a gente quer que vocês se tornem polímatos, que exerçam a polimatia, né? Que caminhem por várias áreas diferentes. E para que vocês possam conquistar isso, né, é preciso que a gente não somente estude a filosofia, mas estude outras ciências também, né? Então, vamos para a história, deixar de blá 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 e vamos para a historinha. Então, hoje é mais uma aula de filosofia para crianças e a aula de hoje é Fernando Pessoa para crianças. Sim, hoje nós vamos passear pela literatura portuguesa, isso mesmo. Nós estreamos o canal nós estreamos o assunto de literatura no domingo e estamos hoje voltando com o assunto de literatura, que é muito interessante, que a literatura, quem lê, é, pratica exercício. A leitura é um exercício para a alma. Então, a pessoa que gosta de ler, ela está sempre informada. É preciso que vocês façam leituras de qualquer livro, até mesmo criancinhas que gostam de gibis. Não deixem de fazer leituras. Quando a gente lê, a gente conhece novos mundos, faz viagens sem sair do lugar. Então, a leitura é muito importante. A leitura não somente dos livros didáticos, mas aquela leitura agradável que conta histórias, contos de fadas, que traz poemas, a beleza da poesia, né? Aquela leitura que deixa alguma coisa na gente. Tudo que a gente lê, que nos marca, é importante, né? Para o nosso futuro, para o nosso amanhã. E nós estamos aqui não vivendo somente para o hoje, mas nós estamos querendo construir um amanhã melhor. E para construirmos um bom amanhã, um amanhã com sabedoria, um amanhã com, uma boa profissão, um bom emprego, nós precisamos estudar e ter domínio de várias áreas. Por isso eu falei hoje na polimatia e por isso eu convido vocês a estudarem todas as ciências que vocês puderem, né? Conhecer um pouco de tudo. Então, exerçam a polimatia, sejam polímatas e não se cansem de buscar conhecimento em várias ciências. Então, a historinha de hoje do menino Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, o poetinha, Fernando Pessoa, aquele menininho poeta. Vamos à história. Era uma vez um menino que nasceu no dia 13 de junho de 1888. Sim, ele nasceu no dia de
Santo Antônio, olha que lindo, no dia de Santo Antônio, né, um dia de um santo muito conhecido na Igreja Católica. Então, Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888, na cidade de Lisboa, em Portugal. Portugal é um país europeu muito conhecido na época das grandes navegações, né? Com muitos navegantes, seus marinheiros eram bons navegadores. Então, Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal. E ele nasceu já todo sabidinho, né? Foi crescendo, crescendo, e aos 7 anos começou a escrever os seus primeiros poemas. Sim, existe diferença entre poema e poesia. Eu já disse aqui em outro vídeo, mas vou repetir. O poema é o texto que você escreve em versos, com rimas ou não, e em estrofe. E a poesia é o mesmo que beleza, é a beleza que o teu poema passa para quem está lendo, né? Teu poema pode ou não ter beleza. Geralmente, claro que todo poema tem beleza, mas essa é a diferença do poema para a poesia. Então, aos 6 anos de idade, Fernando Pessoa escreveu o seu primeiro poema. E ele escreveu para sua mamãe e intitulou A Querida Mamã. Ele chamava sua mamãe de mamã. E dedicou o poeminha que ele fez, um poema pequeno, né, para uma criança de 6 anos, sempre muito inteligente, dedicou seu poema à sua mamãe. Fernando Pessoa viu, né, o pai morrer logo na infância, acho que ele tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, quando seu pai morreu, vítima de tuberculose. Naquela época, muitas pessoas morriam tuberculosas, né? Tuberculose é uma doença, né, que inflama os pulmões e é uma doença muito séria, tem que se cuidar, geralmente leva à morte, a pessoa fica internada, então temos que ter muito cuidado com a tuberculose, e naquela época muitas pessoas morriam tuberculosas. Então o pai de Fernando Pessoa morreu quando ele tinha 5 anos de tuberculose. Foi muito triste, então somente ele, como sua mãe, seus irmãos, sua irmãzinha ficaram todos tristes, mas o luto passou, né? O tempo foi passando e a gente segue a vida. Então a mãe dele resolveu se casar, conheceu outro homem e resolveu se casar. Fernando Pessoa com ciúmes, mas ficou quietinho. A mãe se casou com um homem que era cônsul, né? E esse cônsul precisou ir morar na África do Sul. Então a mãe dele, de Fernando Pessoa, que tinha se casado com o cônsul, precisou também viajar e morar na África do Sul. E Fernando Pessoa foi junto com a mãe e passou o resto da sua infância e adolescência na África do Sul, na cidade de Dubai, onde estudou, onde aprendeu inglês, francês e também o português, né? Começou a escrever desde os 6 anos que ele já escrevia em inglês e francês. E quando chegou na África, aí foi que passou a escrever mais ainda. E Fernando Pessoa tinha uma produção intensa. Ele escrevia todos os dias, ele escrevia poema, ele inventava o que ficou chamado na literatura de heterônimos. Fernando Pessoa ficou conhecido por seus muitos eus. Ele dizia que ele não era único, ele tinha muitos outros personagens dentro de si. E ele criou heterônimos. E agora nós vamos diferenciar um heterônimo de um pseudônimo. Um pseudônimo é um nome artístico, um nome que o poeta, que o artista, qualquer artista, pintor, artista visual, fotógrafo, ele assina o seu trabalho. É simplesmente um nomezinho, um nome fictício, um nome que não é real. Por exemplo, meu nome é Danda, mas eu quero que todo mundo me chame de Florzinha. Então, todo mundo vai me chamar de Florzinha, só isso. Mas Fernando Pessoa inventou os heterônimos, e os heterônimos são mais
difíceis, né? Porque exige um pensar muito inteligente. Ele deu vida própria para os seus heterônimos, sim. Os seus heterônimos tinham data de nascimento, tinha local de nascimento, nacionalidade, né? Tinha até signos no zodíaco, na astrologia, assim. Ele mandou fazer um mapa astral de todos os seus heterônimos. E quais os heterônimos mais famosos de Fernando Pessoa? Fernando Pessoa criou Ricardo Reis, que era um médico. Ricardo Reis, médico, escrevia de um jeito. Isso era mesmo Fernando Pessoa no seu heterônimo. Ricardo Reis gostava de escrever poesias metafísicas, bonitas, filosóficas, né? Ele também criou Álvaro de Campos, que era um engenheiro naval. Sim, Álvaro de Campos fazia muitos poemas bonitos, também filosóficos, sobre a vida, sobre o amor, sobre o eu, né? Muito bonito. Ele criou Ricardo Reis. Ricardo Reis é o que eu mais gosto, o pastor de ovelhas. Sim, Ricardo Reis pastoreava ovelhas. E também tem Bernardo Soares, que era o guardador de livros, né? O bibliotecário que guardava livros, que escreve mais em prosa, poesia em prosa, sem ser em versinhos, linha a linha, texto corrido. Então, tem esses mais famosos. Só que, gente, Fernando Pessoa era tão inteligente, mas tão inteligente, que ele criou mais de 100 heterônimos. 100 heterônimos. Tudo isso tem na biografia dele, se vocês forem ler direitinho. E visitem a Casa Fernando Pessoa em Lisboa. É aberta ao público, todo mundo pode visitar. Lá tem o baú onde Fernando Pessoa guardava os seus poemas, os seus escritos. Vocês vão conhecer coisas maravilhosas de Fernando Pessoa. Mas voltando à história, ele morando na África, né? Aí estudou, foi para a escola, tirava as melhores notas, as suas notas eram todas azuis. No seu boletim não tinha nota vermelha. Ai, que vergonha de mim, mamãe, eu tenho nota vermelha. Sei que tem muita criança aí que tem nota vermelha no boletim. Vão estudar, criancinhas, vão estudar, criancinhas. Mas o boletim de Fernando Pessoa causava espanto em quem via. Era cheio de 10, 10, 10, 10. Menina muito inteligente. Então, a sua vovó estava sozinha em Lisboa. Fernando Pessoa, aos 17 anos, pediu à mãe para voltar para morar em Portugal, em Lisboa, com a sua vovó. A mamãe aceitou e lá ele começou a traduzir cartas do inglês para o português e vice-versa, do francês para o português, e foi ganhando umas moedinhas, né, que dava para ele comprar as suas coisinhas. A vovó veio a falecer logo em seguida e deixou, e como ele era filho único, né, o, o único herdeiro, seus irmãos ainda não tinham nascido, né? Seus irmãos nasceram, um dos seus irmãos morreu cedo, e aí os outros irmãos vieram a nascer logo depois disso. Então ele recebeu, como ele era o único da pessoa para receber a herança, e ele recebeu umas moedinhas que a vovó deixou. Com essas moedinhas ele fundou, né, uma tipografia. Quem aqui sabe o que é uma tipografia? Fernando Pessoa foi um poeta tipógrafo. Tipografia, gente, é a mesma coisa de gráfica, né? Uma gráfica. A gente pega como é que eu diria para vocês? Uma barrinha, né? E vai juntando, pegando letrinha por letrinha, e formando a frase ali naquela barra, né? Naquela barra metálica. Depois amarra com um barbante e coloca na máquina de imprensa, coloca o papel e vai manualmente
com a tinta, coloca a tinta e a máquina vai fazendo a impressão daquilo que você, daquelas letrinhas que você colocou ali. É tudo muito manual, muito artesanal, muito trabalhoso, mas Fernando Pessoa montou a sua tipografia, ficou todo feliz e poetizando, poetizando. Resolveu entrar na faculdade de letras, né? Cursar letras, mas cursou a faculdade durante apenas 2 anos, igual a mim. Adora literatura, adora escrever, adora ler, mas não gostou da faculdade de letras. E eu também cursei por 2 anos e também não gostei da faculdade de letras. Então eu fiz a mesma coisa que Fernando Pessoa. Abandonou a faculdade, tristonho, mas seguiu a vida, né? E depois fundou uma editora, sim, uma editorazinha pequena. Uma editora é aquela empresa que publica livros, né, de escritores, de poetas. E ele publicou alguns livros de amigos lá de Lisboa, né, fez umas tiragens pequenas, porque como era tudo manual, né, não era hoje como são as gráficas com máquinas modernas. Então ele fazia tiragens pequenas de 100 a 200 exemplares para cada escritor e cobrava um dinheirinho. Fernando Pessoa gostava muito de tomar um cafezinho e ele conhecia muitas cafeterias de Lisboa, né? Ele ia muito à tabacaria, ele gostava muito de tomar um cafezinho. Também bebia um pouco, né? De vez em quando, mas preferia mais o cafezinho. Nos fins de semana ele gostava de experimentar uma bebidinha, vamos dizer. Mas como todo mundo, ele saía para se divertir um pouco. Nunca teve amigos muito próximos. E o seu amigo que ele veio conquistar já adulto, né? Fernando Pessoa foi crescendo, crescendo, tornou-se adulto. E o amigo que ele conquistou, né? Com o qual compartilhava seus poemas, mostrava seus poemas, e o amigo escrevia poemas para ele, ele escrevia para o amigo, foi o Mário de Sá Carneiro, um outro poeta, né? Mário de Sá Carneiro, um poeta muito importante também. E o Mário de Sá, infelizmente, tirou a vida. Sim, gente, ele tirou a própria vida, o que deixou Fernando Pessoa muito triste, né? E aí daí, depois de Mário de Sá Carneiro, não se sabe outro amigo, não se conhece outro amigo que Fernando Pessoa teve. Fernando Pessoa, escreveu versos muito bonitos. Os seus versos é, foram feitos, foram musicados os seus poemas. Uma cantora aqui no Brasil que tem um projeto muito lindo para musicar os versos de Fernando Pessoa, a Maria Bethânia, baiana, cantora da música popular brasileira. E ela tem um projeto muito, muito lindo mesmo de musicar os poemas de Fernando Pessoa, de declamar os seus poemas. E quem puder ouvir um show, quem puder ir assistir um show de Maria Bethânia, eu convido, deixo aqui o convite, né, para que vocês possam ir assistir, porque ela sempre declama, ela faz recitação dos poemas de Fernando Pessoa, e é muito lindo ouvir a Bethânia recitando Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa, já adulto, se apaixonou. Quem não se apaixona nessa vida, né? A gente, quando cresce, fica logo tudo doido para querer arranjar um namoradinho ou uma namoradinha, né? Vovô, vovó estão aí, né? Pensando na juventude. Então, Fernando Pessoa também teve sua paixão, sua única paixão, sua única namorada em vida, a única, chamada Ofélia. Sim, Ofélia foi a grande paixão de Fernando Pessoa, a quem ele chamava carinhosamente de meu bebê. Sim, e o seu bebê, Ofélia, para ela ele escreveu várias cartas de amor, né? Que tem um livro publicado, Cartas de Amor de Fernando Pessoa, para Ofélia, a sua namoradinha. O namoro não deu certo, né? Ele sempre ficou apaixonado por Ofélia, mas o namoro não deu certo, acabou. E Fernando Pessoa continuou sozinho, morando num quartinho, né?
mas ele tinha muita dificuldade financeira, a sua situação não era nada fácil. A herança que ganhou da avó, ele investiu na tipografia e ele fazia revistas junto com os seus amigos, ele divulgava uma nova forma de fazer poesia em Portugal, participava dos movimentos junto com os outros poetas, mas você, como todo mundo sabe, poeta não ganha dinheiro, né? Poeta não vive de dinheiro. Tipografia naquela época também, até hoje, gráfica e tipografia não dá dinheiro para ninguém. É muito difícil você ver um milionário que era gráfico, né? Então, Fernando Pessoa, ele fazia esses poemas, ganhava dinheiro traduzindo cartas. E o seu poeta predileto era Walt Whitman. Sim, ele queria escrever parecido com Walt Whitman. Ele dizia que, se pudesse, teria nascido como Walt Whitman. Walt Whitman foi um poeta inglês, né? Muito, muito bem lido, muito conhecido na literatura inglesa. E Fernando Pessoa gostava muito dele. Traduziu muitos poemas dele do inglês para o português. Então, era um poema pelo qual, era o poeta pelo qual Fernando Pessoa era muito dedicado, estudava, né? E para vocês terem conhecimento do quanto Fernando Pessoa foi um poeta importante, né, na literatura, quando Harold Bloom, um crítico literário, escreveu Cânone Ocidental, ele colocou Shakespeare e Fernando Pessoa ali juntinhos na sua obra sobre cânone. São os livros, é onde estão os livros mais famosos da literatura mundial, da literatura, né, mundial. E o Ocidente, né? Então, Harold Bloom colocou Fernando Pessoa no seu livro como um dos maiores poetas da língua portuguesa. E isso foi uma homenagem muito grande para a poesia portuguesa. Fernando Pessoa está nesse livro, Cânone Ocidental, de Harold Bloom. Pesquisem Harold Bloom, que é um grande crítico literário, morreu há poucos anos e deixou uma obra muito importante que nós vamos estudar aqui, que é o Cânone Ocidental. Então, Fernando Pessoa, lá em Portugal, soube de um concurso que ia ter, né? É um concurso que ia dar um prêmio em dinheiro e ele quis participar desse concurso para levantar um dinheirinho para as suas despesas, né? As coisas financeiras, o seu lado financeiro não estava nada bom. E então ele se inscreveu no concurso com um livro, né, intitulado Mensagem, né, e se inscreveu nesse concurso e ele esperava ser o ganhador. Quando saiu o resultado, gente, quando saiu o resultado, vocês não imaginam. Pois não é que Fernando Pessoa não foi classificado e todo mundo ficou espantado. Todo mundo ficou assim, como que Fernando Pessoa, um bom poeta, não foi classificado? Então o júri, reconhecendo, né, a escrita bonita de Fernando Pessoa, deu para ele um prêmiozinho de segundo lugar, né? E ele ficou triste com isso, mas recebeu o prêmio. Segundo lugar, estava bom, apesar de ele ser um grande poeta. E Fernando Pessoa continua poetizando, continua traduzindo suas cartas e bebendo, né? Bebendo muito, com desgosto da vida. Resolveu estudar astrologia, sim, estudava astrologia, fez o mapa astral de muita gente. Como eu disse, fez o mapa astral dos seus heterônimos, né? Seus heterônimos tinham signos astrológicos e fez o mapa astral de pessoas conhecidas dele lá, ganhavam um dinheirinho também estudando astrologia. Ele se virava para ganhar um dinheirinho. E Fernando Pessoa também estudava filosofia. Ele era um grande estudioso. Ele estudava muita filosofia, Platão, Sócrates, Aristóteles. Nos escritos deles, vocês vão ver, nas poesias, nos poemas dele, vocês vão ver que tem um pouco da filosofia antiga, né, da qual ele fala. Ele costuma falar da metafísica, tem um poema dele muito bonito,
Há metafísica bastante em não pensar em nada. É um poema lindo, 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 que eu recomendo a todos vocês lerem. É o que é metafísica. Metafísica é aquilo que a gente pensa além da física. É aquilo que a gente não encontra resposta. Deus, o que é Deus? Deus é algo metafísico, porque vai além da física, além daquilo que é possível se ter uma resposta. Não existe resposta para Deus. O que é a morte? A morte é algo metafísico, está além da física. Então, Fernando Pessoa estudava metafísica e escrevia seus poemas metafísicos. Poemas difíceis, gente, cada poema bonito. Ele gostava muito de falar do nada, né? E para ele o nada era, da palavra nada era muito importante. Ele também usou, tinha um verso dos navegadores portugueses que ele deu uma nova roupagem. Ele criou: navegar é preciso, viver não é preciso. Né? Os navegadores antigos diziam de outro jeito, e Fernando Pessoa disse desse seu jeito: navegar é preciso, viver não é preciso. É, gente, Fernando Pessoa era muito inteligente. Numa só noite, o seu heterônimo Ricardo Reis escreveu 25 poemas. Sim, o pastor de ovelhas escreveu 25 poemas numa noite que Fernando Pessoa teve insônia. Ele sofria muito de insônia, então, quando não conseguia dormir, pegava seu caderninho, sua caneta e começava a escrever. Pois é, né? E Fernando Pessoa, de tanto beber, foi ficando doente, doente, foi perdendo as forças, né? Desgosto da vida, pouco dinheiro, ser poeta não dá dinheiro, sua tipografia não foi para frente, seus projetos nunca iam para frente, traduzir cartas estava cada vez mais difícil, então ele estava bebendo muito, né? Sozinho naquele quarto, guardava seus escritos naquele baú, aquele baú de madeira. Então, Fernando Pessoa, cada vez mais bebendo e solitário, ele chegou uma noite, né, 30 de novembro de 1935, né, ele estava acompanhado de dois familiares apenas em Lisboa, e ele se sentiu mal e não deu tempo de ser socorrido. Ele morreu a caminho do hospital de cirrose hepática. Cirrose hepática é uma doença que costumeiramente as pessoas que bebem muito é, adquirem, né? Pegam, ficam doentes. Então, o nosso querido Fernando Pessoa morreu no dia 30 de novembro de 1935 e deixando uma vasta literatura, muitos poemas inéditos que até hoje aparecem, né? Nas suas coisas, nos seus guardados. E era essa história que eu tinha para contar para vocês do Fernando Pessoa, do menino Fernando Pessoa, do menino que cresceu, né, teve a sua paixão, escreveu seu livro. E outra coisa também, ele não conseguiu publicar nenhuma obra em vida. A sua publicação do livro Mensagens só veio a ser feita depois que ele morreu. Quer dizer, um poeta tão famoso, o maior poeta da língua portuguesa, não teve condições de publicar a sua própria obra. E olha que ele tinha uma pequena tipografia, uma pequena editora, né? Mas para vocês verem o quão difícil é fazer um livro, né? Então, ele não publicou nenhuma obra em vida, só publicou depois que morreu e só ficou famoso depois que morreu. Era essa história que eu tinha para contar hoje da literatura, mais precisamente da literatura portuguesa, que eu amo a literatura portuguesa. Do próximo encontro da filosofia com literatura, nós vamos trazer o poeta Ernesto Manuel de Melo Castro, para vocês conhecerem outro poeta da literatura portuguesa, saber quem foi esse poeta. E eu fico por aqui, meu abraço assim, apertado com Sofia. Vocês estão no nosso coração, nos nossos corações, amamos muito vocês, estamos aqui para vocês, por vocês, sempre estaremos aqui. Fiquem com a paz de Deus, dos santos, de Nossa Senhora, dos orixás, Iansã, Xangô, Iemanjá,
Fique com a paz dos deuses e façam a paz, não façam guerras. Façam suas preces para que os homens nunca mais façam guerras, que haja sempre paz. Façam suas preces para que as crianças tenham sempre comida e um lugar para morar e que os moradores de rua tenham uma vida mais digna, né, com dignidade, que eles possam voltarem para suas casas, que possam ser construídos abrigos e que ninguém mais more nas ruas. Não falem, crianças, não falem com estranhos, né? Evitem falar com estranhos. Se algum estranho se aproximar de vocês, contem para os seus pais, seus avós, os responsáveis. E vovôs e vovós tenham cuidado quando forem caminhar nas ruas, cuidado ao sair de casa com os degraus, não subam em escadas, não subam em banquinhos, pode cair, né? Muito cuidado com quedas, pode causar fratura grave, certo? Mais tarde, todo mundo antes de dormir, escovar os dentinhos, tomar um banho, tomar banho para dormir, vestir uma roupinha limpa. Se não tiver roupa pijama, pode vestir uma camisinha, uma blusinha. O menininho pode vestir um calçãozinho, se for no lugar quente, mas dormir limpinho, com cabelo penteado, unhas limpas, sempre limpinho. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Eu e Sofia, já com saudades de vocês. Ah, Sofia! Sofia linda, Sofia arrepiada. É, ficamos já com saudades de vocês. Prometemos voltar amanhã. Fiquem bem, se cuidem, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, um problema muito sério, uma doença séria que está matando muitas pessoas, mas vamos ter fé, vamos acreditar que nós estaremos aqui amanhã, né? Sempre voltaremos, na promessa de que estaremos sempre aqui, só se acontecer algo de tristeza, algum problema que nós não estaremos. Beijo, beijo meu, beijo de Sofia. Sofia ama vocês. Sofia gosta muito de vocês. Nós amamos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Boa tarde.